Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus para todos. Nós queremos continuar nessa pegada sobre o Natal. Semana passada nós ouvimos uma mensagem muito boa, por sinal, com o nosso irmão Diego, sobre esse tema Natal, na primeira epístola de João, um Natal ofuscado. Hoje eu escolhi falar sobre o mesmo tema em um outro texto. Não vamos falar sobre o Natal ofuscado, mas sobre o Natal revelado. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9. Eu quero ler apenas 2 versos com os irmãos essa noite e nós vamos meditar nesses 2 versos, tá certo? Isaías, capítulo 9, vamos ler os versos 2 e o verso de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2 e versículo 6. A palavra de Deus diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso de número 9. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, e Te clamamos por assistência do Espírito Santo. Permita-nos, meu Pai, mais uma vez, sermos aqui alcançados pelo poder que há nas santas letras. Abençoa, Deus, a Tua igreja, bem como a mim, Senhor. Que o milagre da comunicação, mais uma vez, aconteça nesse púlpito. Que possamos sair daqui, ó Deus, maravilhados com o Senhor e com a Tua palavra. Dá, ó Deus, que possamos entender esse texto, aplicar esse texto devidamente no nosso coração. E que se porventura, Senhor, há pessoas aqui desiludidas, que hoje seja noite, Deus, de transformação. Se há pessoas que estão, Senhor, cabisbaixas, que o Senhor venha renovar as forças, meu Deus. Se há incrédulos entre nós, os converte pelo poder da Tua palavra. Sobremodo nós te pedimos, Pai, fala ao nosso coração e nos faz fiéis a esse texto, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos, como falei no início, nessa pegada do Natal, até porque nós estamos caminhando para o Natal. Próximo final de semana nós vamos ter aqui uma cantata, no dia 25, segunda-feira, e vamos cantar o Natal. Fato é que desde a semana passada nós estamos vendo que há há um contexto errado, um pensamento equivocado a respeito do Natal. E nessa noite, à luz de uma introdução, eu perguntaria o que é o Natal. Para muitas pessoas, esse tempo que é chegado em dezembro, configura-se em um momento em que as famílias se unem em torno de uma mesa, onde há trocas de presentes, amigos secretos na empresa, músicas típicas daquele período do ano, e nisso pessoas subtendem ser o Natal. Mas o que é o Natal? Certa feita, perguntando a um amigo, um filho dele, não esperou ele responder, uma criança, e olhou para mim e disse: o Natal é Papai Noel. O Natal é Papai Noel. O que é o Natal, gente? Bom, eu não acredito que o Natal seja apenas um tempo em que nós nos reunamos e em confraternização nos abraçamos. Eu não entendo que o Natal é um tempo propício para somente trocas de presentes. Eu não concordo com o Natal sendo resumido e reduzido a confraternizações de finais de ano. Há momentos em que nós vamos ouvir músicas diferentes, músicas típicas da época. O Natal, ele extrapola isso. Ele vai para além disso.
E o povo de Deus precisa ser reensinado, ser reinstruído, ser redirecionado ao verdadeiro sentido do Natal. O texto que nós lemos, esse texto de Isaías, esses 2 versos, eles são muito propícios para pensar a respeito do tema. Uma vez que o capítulo 9 desse texto, o capítulo 9 de Isaías, é considerado pelos estudiosos o capítulo escatológico. Nós sabemos que Isaías, profeta maior, tem 66 capítulos. Mas o capítulo de número 9 é um capítulo que é considerado, pela grande maioria dos comentaristas e estudiosos, o grande capítulo escatológico. Porque aqui você pode subentender que Isaías está, pelo menos, profetizando escatologicamente, isto é, falando dos finais do tempo, ou de um tempo mais breve, ou até mesmo de um tempo imediato. Aqui eu tenho profecias para um tempo imediato. Aqui eu tenho profecias para um outro tempo que não é tão imediato. Vamos colocar um médio tempo, como colocou o Douglas Moo. E nós temos aqui pensamentos e profecias para o final do tempo. Mas veja, propositalmente eu escolhi 2 versos. Porque eu não quero, embora eu não tenha como fugir disso, falar das profecias de caráter imediato. Profecias que são direcionadas a Efraim, no caso. Ou até mesmo Judá, na época. Eu sei que eu não tenho como fugir disso na exposição, mas eu não quero me adeter, eu não quero, de alguma forma, ficar circulando teologicamente, homileticamente nisso. Na verdade, eu quero realmente pensar com você sobre o Natal, sobre a confirmação, sobre a aprovação, sobre o que Deus realmente quer nos ensinar sobre o assunto, à luz desses 2 versos. Para isso, somente com o fim didático, eu quero fazer a mesma pergunta a Isaías. Eu quero olhar para esses 2 versos, de uma forma muito direta ao texto, muito clara, perguntar a Isaías o que eu perguntei a você. O que é o Natal? O que é o Natal, Isaías? À luz desses 2 versos. Eu tenho algumas respostas. A primeira delas é a seguinte: o Natal é a certeza em meio às incertezas. O Natal, eu vou repetir, é a certeza em meio às incertezas. Esse tipo de palavra, ele no mínimo deve cativar e evocar no nosso coração uma alegria tão grande, um júbilo tão enorme. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos em um mundo de incertezas. Nós não sabemos, por exemplo, o que vai acontecer daqui a pouco quando passarmos pelaquela porta. A propósito, nós estamos concluindo um ano, um ciclo anual. E eu tenho certeza que alguns de vocês aqui planejaram. Já planejaram até viagens para o próximo ano. Quem gosta de planejar, já tem tudo meticulosamente programado para 24. Mas veja, até mesmo as coisas triviais e mínimas do nosso planejamento não são certos. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. A propósito, nós não sabemos o que está a acontecer daqui a alguns segundos. E quando eu falo que o Natal é uma certeza em meio às incertezas, eu quero afirmar que essa certeza, ela deve, de alguma forma, no nosso coração, trazer uma paz, uma alegria e um gozo. Porque se vivemos em um mundo de incertezas, a certeza do Natal deve nos alegrar. E quando eu olho para esse texto, e eu quero sustentar este ponto apenas à luz dos verbos transitivos do texto. Mas pastor, o que é isso? Nós temos alguns verbos que trazem a ideia de uma certeza. Por exemplo, quando o texto sagrado diz aqui no versículo de número 2, o texto diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Veja, viu. Aos que andavam pelas sombras da morte, resplandeceu a luz. Aí quando você vai lá para o versículo de número 9, do mesmo texto que nós estamos estudando, veja, viu, resplandeceu. Quando você chega no verso de número 9, o texto diz o seguinte: um menino nos nasceu, e um filho nos deu. Gostaria, repito, de chamar sua atenção para os verbos. Viu, resplandeceu.
nasceu, nos deu. Por quê, irmãos? Porque eu estou chamando sua atenção para esses verbos. Esses verbos estão em um tempo em que a teologia e os estudiosos dizem que é um tempo do perfeito. E aqui nós estamos diante de perfeitos proféticos. Mas, pastor, o que significa isso? Significa que quando Isaías está escrevendo esse texto, cerca de 400 anos antes da vinda de Jesus, de alguma forma, Isaías está atestando a vinda de Jesus. O que Isaías está nos comunicando de uma forma muito clara, embora, repito, esse texto tenha um comprimento histórico, Isaías está, iluminado pelo Espírito Santo, dando uma certeza, porque quando Isaías diz assim, um povo que andava em treva viu a luz não tinha chegado ainda. Mas Isaías já disse, viu. Um menino nos nasceu, o menino não tinha nascido ainda. Mas Isaías está dizendo, ele já nasceu. Vocês entendem isso? O que o texto está colocando diante de nós é o seguinte, é uma certeza. Isaías está dizendo assim, olha, ele nasceu. Ele veio. A luz já chegou no meio das trevas. E isso, meus irmãos, é o Natal. O Natal é exatamente o fato da certeza em meio às incertezas. O que o texto, portanto, está nos ensinando é que nós podemos confiar na promessa do Natal. Por que eu posso confiar nessa promessa, gente? Porque é certo. Isso me faz pensar o seguinte, gente. Trazendo isso para próximo de nós e tentando aqui trazer uma verdade de natureza prática. Nós precisamos voltar a acreditar no Natal, isto é, no nascimento do menino. Nós precisamos motivar o nosso coração para esse fato histórico, como foi falado semana passada, e real, como o texto está dizendo aqui. E por quê, amados? Porque se o menino veio e ele veio, se o menino nasceu e ele nasceu, isso significa que todas as promessas que foram feitas por ele hão de se cumprir. E isso só nos é dado, isso só nos é entendido à luz de um entendimento que o Natal é exatamente essa certeza. Jesus já veio, Jesus já nasceu, o menino já foi dado, e esse menino é o Natal. Então o Natal jamais será Papai Noel, como falou Diego semana passada, mas Papai do Céu. O Natal jamais pode ser reduncionado a momentos, mas o Natal, a essência do Natal é o nascimento do menino. Isso me faz pensar que nós cristãos, como já disse Timóteo Keller, poderíamos dizer, não Feliz Natal, mas um menino nasceu. Jesus está conosco. O que é o Natal, meus irmãos? O Natal é essa certeza. E isso, de certa forma, deve sim motivar o teu coração, porque você não sabe com quem você vai se casar, jovem. Você não sabe onde vai trabalhar. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, como eu falei anteriormente. Mas você pode ter uma certeza. Jesus nasceu. E esse nascimento nos dá a esperança certa de que tudo o que ele prometeu há de se cumprir. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós não estamos aqui vivendo aleatoriedades. Nós não temos uma fé baseada no nada. Nós não podemos acreditar em uma fé que olha para o nada esperando alguma coisa. Eu estou aqui, você está aqui, não como disse Soren Kierkegaard, dando um salto no escuro, mas nós estamos aqui na esperança e na esperança de uma certeza que é certa. O Natal já aconteceu. Jesus nasceu. E esse nascimento me dá a possibilidade de adorá-lo e de esperar que cada promessa dele há de se cumprir na minha e na tua vida. O Natal, portanto, é a certeza em meio às incertezas. Mas o que é o Natal ainda, amados? À luz desses versos, em segundo lugar, o Natal também é luz em meio às trevas. Está claro no texto. Nós não precisamos ser tão atentos. Quando você presta um pouquinho de atenção, no versículo de número 2, o texto vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz.
E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A pergunta didática que nós podemos fazer ao verso é: o que significa treva? Para entender isso aqui dentro do contexto, certo? Então, olhando para esse verso 2, com a sua Bíblia aberta, olhando para o projetor aqui, versículo 2, você vai perguntar: o que significa treva? Bom, nós temos aqui pelo menos duas possibilidades de interpretação. Treva no texto pode significar guerra. Olhando para o contexto: guerra, fome, prisão, derrota, cativeiro, dores, assalto, trevas. Mas a segunda possibilidade aqui, e eu acredito que essa seja a mais coesa, a que eu quero aqui acompanhar, e aqui é uma divisão mesmo entre os estudiosos, treva aqui tem mais a ver com ignorância. E eu digo isso porque quando eu analiso o contexto, ignorância faz todo o sentido para que o profeta está falando. Quando ele diz: o povo que andava em trevas viu a luz, ele está dizendo, ao meu ver, o povo que andava em total ignorância. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você analisa o contexto imediato do texto, isto é, quando você faz uma leitura mais abrangente, quando você vai, por exemplo, para o capítulo 8, verso de número 15 em diante, 19 em diante, gostaria que os meninos projetassem, eu queria que você olhasse para esse texto. Olha só o que Isaías está dizendo. E esse contexto, repito, é o contexto imediato anterior, é o que antecede o que ele está dizendo no capítulo 9. E aí quando você chega no verso 19, o texto diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que xireiam e murmuram, acaso não consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos se consultarão mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, jamais verão a luz. Passarão, verso 21, pela terra durante os oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí a angústia, escuridão, ou seja, trevas e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. O que é que eu tenho aqui, irmãos, nesse texto? Em suma, o que Isaías está dizendo é o seguinte: vocês andam em total ignorância. O povo de Deus no contexto estava consultando mortos, estava visitando necromantes para saber alguma coisa do futuro e até mesmo do presente, visto que os reis que estão aqui reinando na época eram reis muito aversos ao próprio Deus. O povo, em vez de se voltar para Deus, o povo estava consultando mortos. E aí o profeta está dizendo: quando vocês fazem isso, suma é isso, verso 20, vocês não estão tornando estes o seu Deus? Se você analisar o verso 21, ele vai dizer: vocês são ignorantes à lei. Vocês não conseguem perceber. Vocês não estão entendendo. É por isso, é por causa da ignorância de vocês, é por causa dessa ignorância cega que vocês andam em trevas. Agora, com isso em mente, pense no versículo 2. O povo que andava em trevas viu a luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o Natal é luz em meio às trevas. Sabe por quê? Porque assim como esse povo, eu e você vivia nessa ignorância. Cada um de nós éramos totalmente avessos a Deus e a sua lei. Nós andávamos e estávamos caminhando a passos largos e lentos para o inferno. Nós estávamos certos de que estávamos certos e vivíamos errados, porque éramos ignorantes, até o dia em que Deus disse, espiritualmente falando, haja luz, e nós fomos iluminados.
e nós vimos para onde nós estávamos andando. Assim como esse povo, gente, nós vivíamos em uma ignorância. Ignorância essa que nos cegava as coisas de Deus. É por isso que eu sustento o ponto: o Natal é luz em meio às trevas. Nós, assim como essa humanidade, vivia nisso, até o dia em que a luz veio. Até o dia em que o menino nasceu. Quando você perpassa Isaías, 400 anos, você vai ter João dizendo: ele é a luz entre os homens. Ele é aquele que ilumina. Nós vimos a sua glória, o seu resplendor. Ele é a luz. E eu penso, e aqui é uma coisa minha e de alguns comentaristas, é óbvio, que ali João de alguma forma reverbera esse verso, esse texto. João tem em mente Isaías quando diz: eis a luz. Quando você vai analisar os evangelhos, por isso que eu entendo, né, meus irmãos, que é impressionante isso. Essa mensagem, ela é uma mensagem que nos impressiona, porque o que eu estou dizendo é que essa luz iluminou o nosso caminho e trouxe-nos uma verdade muito paradoxal. Essa mensagem é uma mensagem, ela não é uma mensagem tão popular, mas por que paradoxal? Porque ao tempo que essa luz ilumina, ela me mostra. Você entende isso? E isso é Natal. A gente pensa somente em uma perspectiva da luz, mas não podemos de entender que essa luz me mostra. E já imaginou uma luz nos mostrando? Ela mostrou as minhas estrias, as minhas espinhas, as minhas rugas. A luz mostra os meus pecados. E diante dessa luz, eu estou totalmente condenado. Porque eu não tenho condição diante dela esconder nada. A luz, quando ilumina, ela mostra tudo, e isso nos faz de alguma forma tremer. E o texto está dizendo que essa luz veio. O Natal é luz em meio às trevas. Ela me mostrou, ao ponto que ela me mostra, ela também mostra um Deus gracioso, que eu posso recorrer a Ele com todas as minhas rugas, estrias e espinhas, pecados, e dizer: eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá mais uma oportunidade, Senhor, me dá mais uma condição, meu Deus, de seguir os teus caminhos, de ser guiado pela luz. Estávamos como esse povo, gente, ignorantes, mas graças a Deus, que Deus fez um transplante de coração. Nas palavras de Ezequiel, Ele tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. E hoje, iluminados por essa luz, nós não temos mais trevas, nós enxergamos a Cristo. Nós estamos aqui, nós não estamos mais lá. Isso me deve levar a um espírito de humildade, porque eu poderia estar lá, ao ponto que há um espírito de gratidão. Nós estamos na luz. Vamos tropeçar amanhã? É possível. Estamos tropeçando agora? Talvez. Eu vou pecar daqui a pouco? Sim. Ainda assim você pode recorrer à luz, porque um dia a luz raiou dentro de você. E essa luz que está dentro de você, por mais treva que lhe apareça, ela vai lhe trazer para si. O Natal é isto. Não esqueça a mensagem do Natal, a revelação do Natal. O Natal é a luz de Deus entre nós, Cristo. O Natal, portanto, é luz em meio às trevas. Amém, queridos? O que é o Natal? À luz desses dois versos, o Natal é a certeza em meio às incertezas. Em primeiro lugar, o Natal é luz em meio às trevas. Em segundo lugar, mas o Natal também, em terceiro lugar e último, é Deus em meio aos homens. Veja, a certeza em meio às incertezas. Luz em meio às trevas. Deus em meio aos homens. Versículo de número 9 do texto. Para mim, nós temos essa pretensão às vezes, eu acho que é uma pretensão até presunçosa, né? Presunçosa do estudioso, do pregador, mas eu acho que isso nos cabe, nós somos limitados. Para mim, esse texto é o grande verso de todo o capítulo. E por quê?
Porque eu não sei se você sabe, mas quem estuda a crítica textual aqui, quem já estudou manuscritos, manuscritologia, esse verso 9 é o verso mais debatido entre os estudiosos da crítica textual. Por quê? Porque o cristão vai olhar para o verso e de pronto ele vai dizer, isso aqui é Cristo. Está posto aqui, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o pessoal da crítica textual, os teólogos liberais vão dizer, não, isso aqui era o filho de Isaías, há uma confusão. Vocês estão confundindo. Isaías, o profeta, teve um filho. E Isaías está profetizando, falando a respeito do filho histórico dele. Então é uma viagem cristã acreditar que esse texto ele está apontando para, ou confirmando algo, ou concluindo alguma coisa. Bom, eu acredito, irmãos, que os termos, e eu digo isso, irmãos, porque eu sei que muita gente que veio antes de mim já debateu o texto, pessoas que até estudaram mais, mas sinceramente falando, eu não acho que sejam termos excludentes. O texto pode ter sido, em parte, o filho de Isaías mesmo. Qual é o problema? Agora, eu entendo que, uma vez que eu já disse a você que esse capítulo é o capítulo mais escatológico, ele não pode ter seu fim último no filho de Isaías. Esse texto perpassa. Esse texto de fato e de verdade aponta para Jesus. Por isso que o ponto é, o que é o Natal, perguntando ao texto? O Natal é Deus em meio aos homens. O texto diz o seguinte: um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. E um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será, preste atenção aqui, maravilhoso conselheiro. No hebraico o texto é assombroso conselheiro. Aquele que dá conselhos assombrosos. Deus forte, palavra aqui, o termo hebraico para El, aqui em Deus, tem a ver com uma força que só pode ser uma força sobrenatural. Deus forte, Pai da eternidade. A expressão adjetival utilizada por Isaías é alguém que está fora do tempo. Alguém que é. Você sabe aquele axioma, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu estou fora do tempo. Mas Senhor, eu sou. E você quando vai... Interessante, né, irmãos, como a Bíblia é um livro extraordinário, porque são 66 livros que tem uma mensagem, um fio de ouro que une cada um deles, Cristo. Cristo, utilizando-se disso em João, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. Eu sou, ego é mi, o bom pastor. Eu sou. E aqui a expressão Pai da eternidade é exatamente um axioma. E o que é um axioma? É um círculo, é aquilo que não tem começo, nem meio, nem fim. Simplesmente é. E o texto está dizendo assim: eu sou Pai da eternidade, príncipe da paz. Em suma, o que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqui o seguinte: o Natal é Deus em meio aos homens. Olhando para o verso, duas coisas eu quero instruir a você, ensinar a você e a aplicar ao nosso coração. Primeiro, nós temos aqui nesse verso a revelação de um presente. Se você olhar para o verso, você tem um menino, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Nós temos um presente aqui. Nós temos uma graça de Deus aqui, um presente. E veja, esse presente, ele não pode ser lido nem entendido à luz do que diz João 3,16. Você lembra o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então há um presente, há uma dádiva de Deus. Deus deu. Então eu entendo o verso, primeiro, à luz de um presente. Segundo, a natureza do presente. E qual é a natureza do presente? Não é o filho de Isaías, irmãos, mas é o próprio Deus. Porque esses adjetivos 4 aqui, trazidos ao texto, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, só podem ser atribuídos a uma pessoa, Cristo Jesus somente. Somente Ele abraça esses 4 adjetivos. Somente Ele pode dizer, eu sou isso aqui, eu sou, mais ninguém. É por isso que a nossa fé,
essa fé que nos une domingo após domingo e durante a semana, de alguma forma essa fé, ela traz-nos uma ideia de um Natal, que é uma mensagem absurda. Meus irmãos, olhe para mim, o Natal é uma mensagem absurda. E por que absurda, gente? Porque eu estou dizendo que o Natal é um Deus que é eterno e que perpassa o tempo e fica agora dentro do nosso calendário, do nosso Cronos. Esse Deus eterno, ele ganha um corpo. O Natal é uma mensagem que me ensina que o Deus soberano, que é capaz de criar coisas, universos, multiversos, um Deus que cria as células do organismo do ser humano, um Deus que sustenta. Sabe por que você não teve um aneurisma uma hora atrás? Porque Ele tem sustentado as células do teu corpo. Esse Deus tendo que ser amamentado no seio de uma mãe. Um Deus, como disse mesmo Ele, que se eu quiser, eu mando aqui um batalhão de anjos, eu mando aqui uma comitiva angelical e eles destroem você. Esse Deus, tendo que ser cuidado por José e Maria, quando veio o decreto do rei, mandando matar as crianças, ele teve que ser cuidado. O Natal é um Deus que está para além, estando no meio de nós. O Natal é esse Deus, irmãos, vindo ao mundo, encarnando, indo para uma cruz, morrendo. E essa mensagem é uma mensagem absurda. E por que absurda? Porque isso é muito estranho, isso é muito além, isso foge à razoabilidade, isso foge à ciência. Como é que pode? Você está me dizendo que esse Deus se fez homem ilimitado? Você está dizendo que esse Deus, ele sentiu fome? Sim. Sentiu sede? Isso. Morreu, mas ressuscitou e vai voltar. Isso é o Natal, irmãos. O Natal é uma mensagem absurda. Para alguns é loucura, para os sábios é falta de sabedoria, mas para nós é poder de Deus, irmãos. É poder de Deus para nós. O Natal é Deus entre nós. Jesus está entre nós. Jesus está entre nós, e isso é a mensagem que não pode ser esquecida. O Natal é Emanuel, o Deus homem se fazendo homem, habitando entre nós, para de alguma forma, como foi pregado semana passada, sentir as nossas dores, passar pelas nossas angústias, passar pelos desertos e ser aprovado em cada um deles, nos prometendo que um dia seremos a imagem e semelhança dele. Não esqueça, Natal não tem a ver com festa somente. Natal não pode ser resumido a confraternizações. Natal não pode ser reduzido a uma árvore de Natal com piscas-piscas. O Natal é a certeza em meio às incertezas. Você pode estar confuso em tudo na sua vida. Você pode não saber o que vai acontecer já já, mas tem uma certeza que você deve ter no seu coração: Jesus veio e Ele voltará. Isso é Natal. Natal também é luz em meio às trevas. Não esqueça, ainda que o seu coração esteja trevoso essa noite, ainda que você bata os olhos e diga: rapaz, está tudo errado, você está caminhando em meio à luz. E essa luz que é Cristo há de te conduzir até o último dia. Isso é Natal. Você caminhava a passos largos e lentos para o inferno, mas hoje você está indo para o céu de glória, por meio da luz. Deus disse: haja luz, e você está na luz. Isso é Natal. Natal é Deus conosco. Propósito, essa é a nossa esperança, irmãos. É saber que Ele se faz presente. Assim sendo, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. Que Ele receba honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos, curve sua cabeça. Eu quero convidar o Felipe. Nós vamos cantar uma canção muito conhecida. Eu gostaria que você meditasse nessa canção, e ao ponto que você cantasse, pensando em tudo que foi pregado, você saiba e tenha certeza disso: Deus está aqui. Isso é Natal. Amém, queridos?